Watchmen é uma das obras que todo mundo fala bem, algo que tá no ápice da própria mídia e que gera análises complexas até hoje. E acho que com um vídeo de menos de 1 hora não dá pra analisar ela. Por isso decidi fazer diferente. Vou contar como foi a minha leitura, minha sensação e sentimentos, e como Watchmen revolucionou minha visão sobre quadrinhos. Eu nunca fui muito fã de HQs ocidentais, não que elas fossem ruins, inclusive tem algumas que eu gosto muito, só que sempre fui atraído mais pro lado do mangá. Então meu contato com Watchmen foi basicamente ver o filme quando lançou e só, nem lembrava de nada pra ter alguma opinião formada. Então, quando o membro do canal ACDN encomendou o vídeo sobre HQ, o útil se uniu ao agradável, e pude finalmente ler uma das HQs mais bem conceituadas do mundo. Enquanto lia, a primeira coisa que eu notei logo de cara é como tudo era milimetricamente calculado. Sabe aquela frase, tudo que tá em uma obra tem que servir pra algo? Então, aqui isso toma outro nível, servindo pra várias coisas ao mesmo tempo. Logo na primeira página, vemos o diário do Rorschach, enfim, vou chamar de Rorschach, que abre o contexto sobre o personagem, se relaciona com o que está sendo mostrado visualmente de forma simbólica e já nos dá 2 dicas valiosas sobre qual a identidade do Rorschach e quem é o assassino. O legal é que elas estão escondidas nas cores e na construção narrativa. Vemos o Homem Ruivo carregando uma placa, e algumas páginas depois, o nome Rorschach é dito por um personagem junto do contexto da atuação de heróis no mundo, dizendo que ele nunca parou. E olha quem aparece de novo, o Homem Ruivo com a placa, enquanto os policiais falam sobre o Rorschach. Esse tipo de construção não é única de Watchmen, mas sempre é muito bem-vinda. O contexto da página e do diálogo se misturam, criando a percepção inconsciente sobre o que vai acontecer e criando aquele fluxo de leitura que se retroalimenta, por você perceber que tudo estava lá desde sempre. Se o leitor precisasse de mais dicas ainda, temos até o cara falando que sentiu um calafrio, com Rorschach em primeiro plano. Linguagem visual é algo que eleva obras a um outro patamar, e saber como brincar com os planos, o que dar atenção, que cores usar, nos dá uma outra camada para ser analisada. E em Watchmen isso não acontece só no início, e sim na obra inteira. Esse é só um exemplo bem óbvio. Todas as cenas do Cargueiro Negro colocam mais profundidade nisso, com todo o drama do personagem da HQ dentro da HQ sendo um espelho do que acontece na história que a gente tá lendo. Tanto dos momentos presentes dos personagens em tela, quanto do drama geral do antagonista da história. Um outro exemplo legal também tá na primeira página de Watchmen. O único carro roxo que tá na página tem um triângulo como símbolo. Roxo é a cor do Adrian, Ozymandias, o grande antagonista. Essa cor é utilizada explicitamente para indicar o personagem, ou tudo que ele tá conectado durante a obra toda. E tá vendo o símbolo nesse carro aqui? É um triângulo. E sabe o nome da empresa que controla o carro? Pyramid Deliveries. Pirâmide, Ozymandias, um faraó. Mesmo indiretamente, a obra te dá dicas de quem realmente é o culpado. E conforme lemos, vamos tendo mais pistas ainda. Triangle Inc., empresa de fotos, Triângulo, o próprio A de Adrian e V de Vedit podem ser vistos como pirâmides ou triângulos. E quando juntamos A e V, temos um N, outra marca dele, narrativa, tô brincando, nostalgia, que vai fazer parte de alguns capítulos bem importantes, como a Laurie descobrindo que o comediante é o seu pai. E esse momento vai acontecendo simultaneamente no passado, presente e futuro, pela perspectiva do Dr. Manhattan, até que o frasco de perfume termina de voar pelo ar e se estilhaça. Ao mesmo tempo que aquela bolinha que tem nevezinha dentro e uma casinha e tal, cai no chão durante a memória da Laurie e se estilhaça também. Curioso, né? Um vidro com uma casinha onde tudo é controlado e falso. E essa descoberta dá todo um novo sentido para a briga dos pais da personagem, mostrando mais uma vez como Alan Moore realmente é um gênio da escrita. E ao percebermos esse novo sentido, temos o entendimento do passado da personagem e sua inocência sendo despedaçados, também representado pelo castelo do Dr. Manhattan sendo destruído, enquanto ele passa a ter uma nova perspectiva sobre o milagre da vida humana. Esse cuidado com o simbolismo e o uso da arte para auxiliar nossa suspeita subconsciente acontece até em transições de quadro, como essa do capítulo 5, Terrível Simetria. Um pai mata as filhas de forma brutal, louco pela perspectiva de uma guerra nuclear que se aproxima. Vemos uma imagem de um Buda dentro de um triângulo, e o sangue espirrou na imagem de uma forma parecida com o broche do comediante. Ao virarmos a página, no primeiro quadro, vemos um carro da Pyramid Deliveries passando por cima de uma poça d'água, tornando ambas imagens basicamente a mesma coisa. 2 triângulos sujos com um espirro no mesmo ângulo, só que invertido. É mais um tipo de ligação abstrata entre temas que indicam quem é o vilão. Ler desvendando tudo isso foi uma experiência incrível. Quase todos os quadros carregavam muito conteúdo de forma elegante. Até nas coisas que às vezes eram mais explícitas, seja em um diálogo expositivo ou por algum tipo de narrador, tudo era compensado pela forma que aquilo se integrava ao resto da obra.
Se você só se focasse no escrito, talvez realmente ficasse cansativo, mas vendo o trabalho genial feito em todo o contexto, não era nada menos que incrível, e uma aula de como usar diversas áreas de uma obra como pilares para apoiar decisões difíceis narrativamente. Bem, mais cedo no vídeo eu falei que nunca tinha lido a HQ, e isso é uma meia verdade. Eu já tinha lido o primeiro capítulo na live de membros, onde fui analisando ele ao vivo por 4 horas. Acabei descobrindo quem era o vilão ali, então minha leitura dos outros capítulos foi influenciada por essa experiência. Quem quiser ver esse conteúdo aí, é só se tornar membro do canal. Faz parte das lives exclusivas que eu faço uma vez por mês. E também tem vários vídeos antecipados exclusivos que não saíram até hoje. Se não puder apoiar, pelo menos dá o like e se inscreve no canal. Vídeos como esse são uma roleta russa e eu preciso do apoio de vocês para sobreviver ao YouTube não entregando os meus vídeos. Ainda falando sobre a forma que o conteúdo é entregue, acho que esse capítulo 5, Terrível Simetria, tem que ser comentado, por mais que todo mundo já tenha feito isso. Porque cada metade dele é espelhada, ou seja, a página 1 tem a quadrinização igual, mas invertida da página 28, o mesmo rola com a 2 e 27, a 3 e 26 e por aí vai, com as páginas 14 e 15 marcando o momento do espelhamento. Sei que geral já falou disso, mas eu também preciso, é o tipo de coisa que mostra que os autores estavam tentando testar os limites da mídia e fazer algo desafiador. A quadrinização de Watchmen também dá aula. Comparado a mangás, ela não é dinâmica da forma que estamos acostumados, mas é dinâmica por possuir um senso incrível de progressão de acontecimentos, um uso temático de cores, a transição de falas, tudo parece se movimentar, mesmo sem os exageros que vemos em outros tipos de obra, como quadros inclinados ou tamanhos diferentes de calhas na horizontal e vertical. Calha ou sarjeta são esses espaços em branco entre os quadros. Olha só, de um mangá e de Watchmen. Percebe que os mangás possuem um espaço maior verticalmente e menor horizontalmente? Isso muda a forma que interpretamos a sensação de tempo e velocidade dentro da obra e até na nossa experiência lendo ela. Elogiei muito Watchmen até aqui, mas nem tudo são flores. Existem 2 pontos na história que podem incomodar bastante os leitores, que são a densidade do diálogo e o cargueiro negro. Watchmen tem diálogo, muito diálogo. Em alguns momentos, a história também tem longas pausas sem nada escrito, se desenrolando apenas pelas imagens, e isso cria um bom balanço de rápido e devagar, mas em outras horas é só devagar o tempo todo. Isso em si não determina a qualidade de algo. Por exemplo, o capítulo 4, Relojoeiro, é basicamente um flashback acompanhado de um monólogo narrado pelo Dr. Manhattan. Só que pra mim foi tão incrivelmente bem feito que eu queria mais, entende? Enquanto a foto cai no chão, vemos sua vida inteira indo de passado pro presente e pro futuro, mas tudo com a perspectiva do aqui e agora. É uma forma de entendermos como o Dr. Manhattan vê o mundo. Tudo acontece ao mesmo tempo. O tempo em si é uma ilusão. Ele vê tudo, assim como vemos a própria HQ. Podemos ir pra frente, pra trás, não importa a ordem nem o que façamos. A história já está escrita. É como ele diz, ele é apenas uma marionete que consegue ver as cordas. Também é legal que conforme ele vai perdendo sua humanidade, ele também perde as próprias roupas, ficando de sunguinha e eventualmente peladão. Toda a poesia desse capítulo é incrível, e daquelas que podem ficar com você pra vida toda se você realmente se der o luxo de pensar sobre o assunto como algo além de um capítulo de uma HQ. Já outros capítulos apresentam muito texto, mas não carregam a mesma profundidade. Isso não quer dizer que são só enrolações. São informações para construção de mundo, contextos importantes, desenvolvimento de personagem, mesmo que indiretamente, construção da trama que tornam revelações futuras ainda melhores, mas como elas normalmente saem do foco padrão que o autor deu à história, elas podem ficar mais cansativas de se ler. Inicialmente você pode se perguntar, e daí que o autor do Cargueiro Negro sumiu? Por que eu tenho que ver esse povo do jornal falando sobre isso? E daí que ele tá dando em cima de uma desenhista numa ilha deserta? Se você conhece a história, sabe exatamente da importância desses momentos. Pra mim, por mais que eles sejam relevantes, creio que se dessemos mais tempo pro Alan Moore e o Dave Gibbons para refinarem algumas partes, essa seria uma delas, distribuindo melhor a atenção do leitor entre certas partes e cortes. E o segundo ponto que pode incomodar muitas pessoas são as partes do Cargueiro Negro, a HQ dentro da HQ, que faz uma metáfora sobre várias coisas e vários personagens. Devo confessar que às vezes eu tava tão animado com o que tava rolando que quando ele aparecia me dava uma preguiça de ler, mas eu não pulei nenhum, só precisava dar uma respirada. E isso é complicado. Às vezes o leitor tá tão animado com algo que fazer uma mudança tão brusca de visual, assunto e continuidade pode ser um ponto que faça a pessoa pular
ou parar de ler. Acaba que, muitas vezes, temos essas intromissões que possuem uma narrativa bem mais expositiva, contando o que tá rolando na HQ dentro da HQ, mas se referindo ao que tá do lado de fora. E, efetivamente, continua sendo uma exposição safada, mas sendo muito mais difícil de se executar do que o normal. Eu aprecio o Cargueiro Negro, mas parece que em certos momentos ele só foi usado como uma informação redundante. Vemos pessoas brigando na rua e a narrativa do Cargueiro Negro fala sobre pessoas brigando, mas com linguajar mais abstrato. Quem curte experimentação e a dificuldade técnica de fazer duas histórias se conectarem e passar informações metafóricas uma sobre a outra, vai adorar essas partes. Quem tá mais pelo entretenimento pode ficar cansado. Eu fiquei no meio termo. Algumas partes eu achei ótimas e outras eu pensei, não, Cargueiro agora não! Então, você precisa estar preparado para pular de cabeça. Não dá para ser uma leitura rápida, não dá para só ler o balão e ignorar o resto, ou só ler o desenho e ignorar o texto, como tem muita gente que faz por aí. Aprecie, leia com calma, veja tudo que o quadro mostra, até os detalhes. Tem muita coisa escondida nas cenas. Símbolos, cores, detalhes. Tudo foi milimetricamente planejado, e isso é assustador. Um exemplo bobo disso, mas sensacional, é que todas as vezes que vemos um relógio marcando a hora na revista, ele marca a hora equivalente à edição. É edição 1, ele marca 1 da manhã ou da tarde. Edição 2, 2 da manhã ou 2 da tarde, e por aí vai. Visto que o relógio analógico só tem 12 marcações de hora, que é a quantidade total de edições. O legal também é que o broche sorridente marca 5 minutos para meia-noite, 5 minutos antes do fim do mundo, que é a placa que o Kovacs Rorschach carrega, o fim do mundo está próximo. E quando o jornaleiro pergunta para ele quando vai acontecer, ele diz, amanhã. E bem, não acontece, pelo menos é isso que todos acham. Mas já aconteceu e ninguém percebeu, e isso é demonstrado pelas loucuras gradativamente mais insanas da cidade, das tensões aumentando, do Dr. Manhattan indo embora. Ele que inclusive tem o símbolo do átomo de hidrogênio na testa, e onde está o elétron? Pois é, marcando 12 horas. Dr. Manhattan que era um relojoeiro, um watchmaker, ou mais casualmente um watchman. Não com E, mas com A. Só que Dr. Manhattan também está fora do tempo, observando um watchman, dessa vez com E. O vigilante que vigia os vigilantes. Até o Adrian no final da história pergunta, eu agi corretamente, não é, John? Deu certo no fim. E o Dr. Manhattan responde, no fim, nada chega ao fim, Adrian. Nada. Até a própria edição final comenta sobre isso de duas formas. A primeira é o relógio da capa, que representa o relógio embaixo do monstro polvo gigante, que ficou meio que paralisado no tempo depois que a criatura apareceu, eternamente 1 segundo antes da meia-noite, sem nunca atingir seu ciclo completo. Mas a parte mais óbvia disso é o garoto do jornal encontrando o diário do Rorschach, ao receber uma tarefa de fazer qualquer coluna para o jornal, com seu chefe falando, eu deixo inteiramente em suas mãos. Mas que também é o autor falando isso pro leitor. A história teve um fim, mas não teve. O fim verdadeiro depende de nós. A própria camisa do garoto se suja de ketchup, replicando o broche do início da HQ, voltando, metaforicamente, a marcar 5 minutos para meia-noite. Um novo ciclo começa. E aí, o que vai acontecer? O mundo descobrirá a verdade ou os fins justificam os meios? Então a revista finalmente se fecha, banhada de sangue, com o ponteiro finalmente marcando meia-noite. Que final, hein? Mas ele só tem o impacto que tem porque temos um trabalho primoroso com os personagens, sejam os principais ou secundários. Com os secundários, vamos vendo um pouco de suas vidas e o impacto que as ações dos heróis do mundo têm nelas. Seja o psiquiatra do Rorschach, com seu casamento desabando após ter sua máscara retirada pelo seu paciente, percebendo que só fingia ser um bom samaritano, que suas reais intenções eram fama e dinheiro. Ou o dono da banca de jornal com um garoto que lê o Cargueiro Negro, ambos chamados de Bernard. O vendedor acha que sabe de tudo porque ele lê o jornal, fala que é especialmente informado porque é o primeiro a ler. É o tipo de crítica que permanece assustadoramente atual, e nem parece que foi escrito nos anos 80. E isso não é algo que bate em um lado político ou no outro, é o que quem está no poder faz para continuar no poder, e informação é poder, manipular a percepção das pessoas é poder. Inclusive, toda a obra é quase uma meditação sobre poder, não é? Dr. Manhattan incorpora bem isso. O comediante também representa um outro lado, mais cruel e cínico da coisa, enquanto o Homem-Coruja já mostra um lado mais bem-intencionado e preocupado.
De qualquer forma, o vendedor de jornal é sempre cheio de certezas e gosta de reclamar sobre tudo. Diz que não se pode confiar em ninguém no mundo, que estamos sozinhos, que é cada um por si. Mas quando a notícia da Terceira Guerra Mundial chega às bancas, ele dá seu cap pro garoto Bernard, dizendo: temos que nos apoiar, precisamos encontrar fraternidade e tal. Inicialmente parece até súbito demais, meio, é só um choque. Mas no final, quando o polvo alien psíquico aparece, ele pula na frente para proteger o garoto. No fim, ele realmente mudou, ou sempre foi assim, só se deixou demonstrar o que ele realmente sentia. Afinal, o personagem fica feliz de descobrir que seu nome era o mesmo do garoto, enquanto o Bernard de criança não liga pra isso. O Bernard velho se abre dizendo que depois que sua esposa morreu, ele ficou sozinho, pois seus amigos eram amigos dela, que se afastaram, e ele no fim se tornou dono de uma banca de jornal para conhecer mais pessoas. Esses personagens secundários vão sendo gradativamente mais elaborados, e várias vezes recebem técnicas de empatia. Em geral, suas rotinas também vão se misturando, todos vão aparecendo e frequentando o mesmo lugar. Vamos vendo como seus dramas e ações os levaram até ali, onde um casal de lésbicas começa a brigar, uma confusão sobre amor, aceitação, relacionamento, e vemos a reação de todos presentes com isso. O psiquiatra decide ajudar, mesmo sua esposa falando que iria o abandonar se fizesse isso. O policial que foi afastado também, afinal, antes de tudo, ele é uma pessoa que decidiu fazer o bem. O vendedor de jornal também vai ajudar, na real todos, até o relojoeiro que mal aparece e os entregadores. Talvez seja uma mensagem positiva sobre a humanidade como um todo. Todos foram ajudar, sem nenhum motivo ou interesse por trás. Foram lá apenas porque eram duas pessoas chorando e se batendo, duas pessoas em dor. Mas enquanto tudo isso acontece, vemos o monólogo do Adrian falando sobre seu plano, ao mesmo tempo que vai cortando e mostrando quadros de violência brutal contra o comediante. Falando também sobre criar um mundo ideal unindo todos através do medo. Falando sobre pôr um fim às lutas. Então temos a explosão, e todos são desintegrados. É um momento bem interessante que faz um contraste absurdo entre dois personagens, Adrian e Rorschach. Adrian é limpinho, elegante, educado, inteligente, o homem modelo da mídia e da sociedade em geral. Mas por baixo de tudo isso, há um egocêntrico com complexo de salvador que mata milhões pelo bem maior, que gera uma cicatriz incurável na humanidade, que desintegra pessoas inocentes, que contrata assassinos para fazer o jogo sujo, que expõe pessoas à radiação para que elas tivessem câncer e ele pudesse usar isso contra o Dr. Manhattan. Ele mata todos os envolvidos que ajudaram a construir seu plano, ele sabendo do objetivo ou não, e até os próprios cientistas que moravam com ele são sacrificados. Pique Faraó matando todo mundo que ajudou a construir certas partes da pirâmide. Enquanto que o Adrian fala é aceito e bonito, ele é um completo monstro nas ações, capaz de qualquer coisa para os seus fins, até de sacrificar seu próprio animal de estimação. Agora você se importou, né, safado? E do outro lado temos o Rorschach, que é feio, sujo, inconveniente, invade sua casa, entra na sua geladeira, come sua comida, não gosta de gay, decepa estupradores e pedófilos, mas vê o comediante como um lutador da pátria, mesmo ele tendo tentado estuprar a mãe da Laurie, e batido demais nela, fora todos os outros atos brutais e terríveis do comediante. Rorschach diz que nunca vai dar o braço a torcer, nunca vai fazer um acordo, nunca vai comprometer seus ideais, mas faz isso direto. Tanto na questão do comediante que mencionamos, mas também em outras situações, só que mais positivas. Depois de ver que o Moloch tem um câncer incurável, ele se torna mais suave. Depois ele encontra uma arma ilegal com o Moloch, mas novamente deixa pra lá, mesmo deixando aparente que teria que punir o cara por causa disso. Ao encontrar a síndica do prédio, depois dela fazer uma falsa acusação de estupro contra ele fica bravo, xinga de prostituta, que aparentemente ela era mesmo, mas quando ela diz na frente das crianças não, elas não sabem de nada, Rorschach olha pro garotinho na sua frente. Sua cara permanece sem emoções, como sempre, mas é diferente. Não precisamos de nenhuma palavra para perceber como ele se viu no garoto, e assim ele deixa pra lá. Afinal, ele também era filho de uma prostituta, e ainda foi surrado por sua mãe várias vezes. Um detalhe curioso é que o terno que o Rorschach usa é igual ao do homem que vemos tendo relações com a sua mãe. Sei que cor em Watchmen muitas vezes é algo mais abstrato, mas achei interessante esse detalhe. Ao final da história, Rorschach também diz que não vai trair suas convicções e que vai contar ao mundo sobre o que o Adrian fez. Walter Kovacs sempre foi apresentado com um rosto vazio, ou desesperado por retirarem seu verdadeiro rosto, a sua máscara. Mas quando o Dr. Manhattan aparece para o impedir, ele remove todas as máscaras possíveis, físicas e metafóricas, e mostra a sua verdadeira face.
Um homem quebrado, traumatizado, louco e machucado. O único que chorou pela morte de milhões em Nova York. Os mesmos milhões que ele desprezava e que desprezavam ele. Enquanto o Homem Coruja e a Laurie choram por estarem vivos. Tudo bem que a Laurie já estava chorando há muito tempo por vários motivos diferentes. Talvez eu esteja tendo uma interpretação muito inocente do personagem, sobre como no fundo de todos nós sempre há algo de bom, mas eu não me sinto mal com isso. Não é que as pessoas não mereçam lidar com as consequências de suas ações, mas histórias carregam alguns valores e momentos que podem ser aplicados na vida real, mudando pequenas ações ou pensamentos que eventualmente se tornam uma onda cada vez maior. É a reflexão que fazemos depois de ler alguma coisa. Como absorvemos aquelas informações para nos tornarmos pessoas melhores. E é basicamente o que o final da história diz, não é? No fim, está em suas mãos. E eu sei que o Alan Moore fez o Rorschach para ser algo negativo, para desmerecer e contrapor isso e aquilo. Não tem problema. O início da história traz muito bem isso. Só que talvez, antes das visões pessoais de Alan Moore, tem algo mais importante. E que talvez nem ele consiga controlar, que é o fato dele ser um escritor incrível. E até esse personagem que ele fez para ser algo terrível foi profundo e não só uma caricatura vazia. Todos, inclusive o próprio Rorschach, falam que para ele só existia o preto e o branco, mas isso não podia ser mais mentira, e as próprias contradições intencionais que o autor botou nele mostram isso. Rorschach tem opiniões ofensivas, é hipócrita, inconveniente, agride pessoas que ele julga ruins para conseguir pistas, e age fora da lei para trazer a justiça que ele acredita. Mas Moore nunca o desenhou, pelo menos nessas 12 edições, agindo contra quem ele diz odiar. Gays, lésbicas, prostitutas, políticos, filósofos, ele só os ignora. Temos até uma cena da prostituta xingando ele porque ele passa reto. Pra você, talvez isso seja ruim o suficiente como pessoa, e talvez seja. Mas no fim, essa única pessoa terrível é quem decide contar a verdade, dizendo que os fins não justificam os meios, que não é correto sacrificar inocentes por uma paz mentirosa. Isso também pode ser aplicado em como o próprio Estados Unidos agiu durante várias guerras, o que é meio que uma contradição com o que o próprio Rorschach acredita. E também vai contra as ações que ele tomou no início da história, quebrando vários dedos, invadindo casas e tal. O personagem achava que tudo era preto e branco, mas sempre agiu em desacordo com isso. E até as discussões na internet parecem que vão por essa direção. Uns adoram o personagem como pessoa e modelo, e pô, vamos considerar que ele é insuportável como pessoa pra se conviver, né? Eu não aguentaria ficar 3 minutos do lado do cara. Temos exemplos o suficiente na HQ pra saber que isso é verdade. Mas do outro lado, dizem que se você acha ele legal e foda, você é um idiota, isso e aquilo. Até o próprio Alan Moore manda nunca chegar perto dele, mas daí o cara já não gosta de nada, né? Inclusive pessoas próximas dele falaram como o próprio Rorschach lembra o autor de várias formas. Enfim, talvez todos tenham se esquecido da crítica principal, porque estão envolvidos nessa confusão toda, que é como nada é preto e branco. Essa, na verdade, é uma das melhores formas de fazer um personagem bem humano, contradições que o autor coloca intencionalmente. Vermos o que eles pensam e o que eles fazem, como são hipócritas ou agem de formas prejudiciais a eles mesmos por questões que eles mesmos nem percebem, faz com que tudo isso fique bem mais profundo. E não é só o Rorschach que tem essa aplicação, o Adrian também, e todos os personagens de Watchmen na real, até os coadjuvantes, como a mulher lésbica que quer namorar a outra, mas acaba brigando. Pra mim, faz muito sentido gostarem do Rorschach e verem ele como modelo, por mais que o Alan Moore tenha feito pra ser algo super negativo, porque temos muitas técnicas de empatia sendo aplicadas com ele. Gradativamente, a figura nojenta vai dando lugar aos motivos que o tornaram assim. Isso é algo incrível de histórias, e ao mesmo tempo pode ser assustador pra alguns. A ficção permite que entremos na mente das melhores e piores pessoas que já existiram, nos fazendo descobrir que aquele monstro é mais parecido com a gente do que imaginávamos. Isso pode ser desconfortável para muitas pessoas. Tudo isso que o autor faz é incrível, e não é necessariamente único de Watchmen ou de HQs, mas o nível de refino é tão grande que com certeza se tornou uma das melhores coisas que eu já li. Devo admitir que em geral eu sempre achei que HQs tinham um ritmo que não me agradava muito. Balões com texto demais que atrapalham a leitura em vez de se dividir em vários balões gradativos, distribuição de quadros de forma muito quadrada, por assim dizer, poucos momentos de sangria, ou seja, tipo personagens saindo dos painéis e tal. A sensação em geral era que de fato seria o tipo de história mais lenta, bem diferente da quantidade insana de ação e coreografia que um leitor de shonen tá acostumado. Óbvio que eu sei que isso não torna uma história ruim, mas dava aquela desculpa pra você não experimentar algo novo, sabe? Ah, eu sei que deve ser bom, mas agora não tô afim. Então ler o Watchmen foi um lembrete de como é importante darmos uma chance de vez em quando pra coisas que estão fora do nosso dia a dia.
Porque narrativamente, que é o que a gente gosta de discutir aqui no canal, toda a estrutura que eu sempre comento aqui sobre mangás e narrativa estava lá, tanto aplicada do jeito clássico, quanto com adaptações para esse tipo de mídia, de HQ ocidental, e também repleto de quebras muito bem feitas, que se utilizavam da conexão de várias outras regras para tornar a experiência mais intensa ainda. Fora a parte da quadrinização, que naturalmente segue uma vertente diferente de mangás, mas que também mostrou algumas técnicas incríveis para esse contexto, trazendo movimento, fluidez, informação de várias outras formas. Cada quadro era literalmente um quadro para se apreciar, mas muitas vezes também tinha uma sequência quase cinematográfica, fora as diversas experimentações feitas durante a história com sua forma e conteúdo. É a comprovação do que sempre pensamos existir. Ah, deve ter uma HQ muito boa que faz isso e aquilo. Mas quando lemos de fato, ficamos, nossa, isso é incrível! E é interessante que a história abre com a investigação de quem matou o comediante, mas isso não é tão relevante quanto você imaginaria de uma história de investigação. Pra mim pareceu mais uma desculpa para termos um baita estudo sobre vários tipos de assuntos diferentes, e principalmente sobre algo bem intrínseco de super-heróis: poder. Por mais que os personagens na sua maioria não tenham poderes, o poder se manifesta de várias formas. O poder de polícia que os super-heróis tinham, o poder econômico e social do Adrian, que o permite fazer tudo o que quiser, o poder dos estados de controlar a vida de seus cidadãos e obliterarem o mundo com suas bombas nucleares. E até o poder absoluto e apático que o Dr. Manhattan tem. Esse é um assunto que daria um vídeo de horas e horas, com as mais diversas perspectivas e análises. Mas acho que a maior pergunta que a história nos faz é sobre se os fins justificam os meios. É correto usar o poder para criar a paz pelo medo? É correto usar o poder para termos milhões de pessoas sacrificadas em prol de uma paz criada na base de uma mentira? O que importa mais, a paz, o poder ou a verdade? Quem tem o poder de discutir sobre tudo isso é você aqui nos comentários. Eu sei que a partir de hoje vou olhar HQs com muito mais carinho, buscando encontrar as técnicas de mestres de diferentes estilos. Então deixa like no vídeo, se inscreve no canal para mais análises como essa, ou me apoie para ver vídeos antecipados e até exclusivos. Todos os links estão na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.